Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Esta é a segunda videoaula onde nós estamos tratando do assunto juros, juros simples e juros compostos. Se você não assistiu a primeira aula, pare aqui, volte e assista a primeira etapa da nossa videoaula. Se já assistiu, então continue comigo e vamos caminhar. Na videoaula anterior, nós começamos a conversar sobre juros simples e juros compostos, para termos aí a base para conversar sobre juros simples e juros compostos. Nós começamos pelo conceito. Falamos que juro é o rendimento recebido por quem empresta dinheiro. Vimos também que é, obviamente, a parcela, o pagamento de quem pega um dinheiro emprestado para quem emprestou esse dinheiro. Bom, nós falamos também sobre taxa de juros, falamos sobre risco, sobre taxa real, taxa nominal, sobre liquidez, tudo isso vimos na aula anterior. Começamos a compreender a relação de risco e de retorno. Por que alguns investimentos têm uma expectativa de retorno não muito alta? Por que a poupança paga tão pouco de retorno? Uma renda fixa, um CDI, enfim, geralmente paga melhor. Por que muitas pessoas se arriscam e colocam o seu dinheiro em renda variável, aplicam em ações, em bolsa de valores, né? Baixam lá no seu computador o home broker e começam a operar em mercados de valores e tal. E dentro desses mercados, né, dentro desse universo da renda variável, existe ali também grupo de ações ou tipo de investimentos de alto risco e alto retorno esperado, e também rendimentos com menor risco, e aí também o retorno esperado é menor. Então, por que isso acontece? Justamente porque quem oferece um risco maior precisa oferecer também um retorno mais positivo para poder captar dinheiro. E as pessoas que têm dinheiro também avaliam isso. Se elas estão dispostas a colocar o dinheiro em algo mais arriscado, mas elas só vão fazer isso se o retorno que elas tiverem expectativas for maior. Se elas tiverem uma expectativa de um retorno igual ou só um pouquinho maior do que algo que é garantido, elas vão para aquilo que tem um risco menor. Então, conversamos sobre isso na aula passada, falamos aí de taxa real e taxa nominal. Taxa nominal, aquela que está no documento, né, está no contrato, está explícita, aquela que você aplica sobre o principal ali, né, aquilo que foi investido para ter aí um montante final. E a taxa real é esse mesmo valor, mas descontada a inflação, para você ver se realmente houve um aumento de poder de compra. E agora nós chegamos aqui no momento, vamos chamar assim, principal da nossa videoaula, que é tratar aí sobre juros simples e juros compostos. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que o juros simples, ele só existe na nossa lógica, na matemática. E talvez aí, né, se algum pai for fazer assim, uma caridade com um filho ou um amigo que goste muito de um outro amigo e tal, e talvez diga, olha, empresta um dinheiro a juros simples. Mas isso só nesses casos. Em geral, o nosso universo econômico, financeiro, né,
seja das empresas, das pessoas físicas, é juro composto. E é aqui a grande questão. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e tem aí um grande problema. Vamos começar, antes mesmo de ver a fórmula e tal, eu gostaria que vocês visualizassem esse gráfico aqui para entender um pouco mais na prática. Nesse exemplo aqui, nós temos alguém que iniciou o seu problema ou iniciou a sua poupança com R$100. Né? Então, esse ponto inicial aqui é R$100. Está aqui o 200, 0, R$100. E a taxa de juros que nós temos nesse gráfico é de 12%. Vamos imaginar que aqui esse período aqui está em meses. Então, 12% ao mês. Se nós tivéssemos o juro simples dominando o mundo, seria muito fácil de nós entendermos, e que, como eu já disse, é simplesmente, hoje em dia, algo de pai para filho, então, ou de pessoas muito amigas. Então, um pai pode dizer, meu filho, eu vou lhe emprestar aqui R$100 e você me paga 12% de juros ao mês, só que será juros simples. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o pai emprestou R$100 e no segundo mês o filho lhe deve 112 R$100, que é o capital inicial, mais 12% de juros. 100 mais o 12 dá o montante. Para o terceiro mês, soma-se mais 12, então vai a 124. E depois soma-se mais 12 e vai a 136. E depois mais 12 e mais 12 e mais 12. E assim vai se somando mês a mês, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, até que depois de 20 meses, o filho deve para o pai R$340. 240 de juros, que foram se acumulando, e mais os R$100, que foi o capital inicial. Perceba que se fosse juros simples, em 20 meses, o filho que tinha pego R$100 já devia 340. Mas o nosso problema é que o mundo financeiro não opera em juros simples, e sim em juro composto, que é essa outra linha aqui em azul. Deveria ser essa linha vermelha, né? Porque é a linha perigosa. Você percebe que no primeiro mês aqui não há diferença, né? Por quê? Porque você deve R$100 mais 12 de juros. No segundo mês você deve 112, juros simples ou juro composto. O problema é daqui para frente. Por quê? Perceba que aqui no terceiro mês já há uma pouca diferença, né? Uma pequena diferença entre um valor e outro. Por quê? Porque no juros simples é simplesmente somar mais 12 e depois mais 12 e depois mais 12. Os juros ele é calculado sempre em relação ao valor inicial do empréstimo ou da aplicação. Já no juro composto, os juros incidem sobre o valor do montante no mês anterior. Então, aqui devia 100, no segundo mês 112 e agora não é mais 12, é na verdade 112 mais 12%. Então, em vez de ser 124, é 125,44. No quarto mês, já dá um pouquinho mais de diferença, porque em vez de ser 136, é 125,44 mais 12%. Já vamos a 140. Aqui já criou uma diferença aí de R$4
em 4 meses. E essa diferença vai se acentuando mês a mês, mês a mês, mês a mês. Perceba que mais ou menos no mês 10, essa linha já está devendo os 340, que essa linha aqui do juros simples só vai dever lá no 20º mês. Aqui mais ou menos pelo 10º mês já é 340. E aí se nós temos 340 mais 12%, nós temos R$40 de juros do mês 10 para o mês 11. Aqui nós já passamos, no mês 18, nós já passamos dos R$800, mais ou menos 820, mais 12%, nós já temos aqui R$139 só de juros. R$140. Enquanto aqui continua subindo 12, aqui já está subindo 140. Né? Tanto é que no 20º mês, aqui seria 340 e aqui a pessoa já deve 1.089, sendo que ela pegou os R$100 lá no início. É muito importante você ter isso em mente. Por que a gente chama isso de bola de neve? Por que a pessoa, quando não paga a fatura do cartão de crédito, depois tem muita dificuldade de pagar? Por isso. Se ela já teve dificuldade para pagar R$112 no segundo mês, como é que ela vai pagar R$1.089 no 20º mês? Agora, tudo que vem para o mal, né, de certa forma, vem para o bem também. Quando a gente pensa em planejar o futuro e investimento, a lógica é a mesma. Se você está pensando, por exemplo, numa previdência privada, você deve iniciar o quanto antes. Por quê? Para poder fazer com que o tempo jogue a seu favor. Se você, por exemplo, começar uma previdência quando faltar 5 anos para se aposentar, perceba que a linha é diferente. Por que agora eu estou falando em anos e não em meses? Porque essa é a grande diferença. Quando você deve para o banco, ele te cobra 10, 12% ao mês. Então esse gráfico representa meses. Nós estamos aqui falando menos de 2 anos. Agora, quando você vai fazer uma previdência privada, coloca o seu dinheiro numa aplicação de renda fixa, enfim, ele geralmente rende aí 12%, né, 1%, quando ele rende bem, né, 1% ao mês, o que dá aí em torno de 12% ao ano. Então aí nós começamos, para pagar, aqui é mês, agora para receber, aqui é ano. Então perceba, se você colocar o seu dinheiro apenas 5 anos na previdência privada, ele não vai render muito juros sobre juros. Agora, se você começar a aplicar, quando você tem 30 anos, você começa a aplicar R$100 por mês. Ou quando você tem 20 anos, você começa a aplicar R$100 por mês. Perceba que quando você tiver lá 50 anos, né, depois de 20 ou 30 anos, colocando R$100 todo mês, não é mais aqueles R$100 colocado lá na sua previdência privada que vai aumentar o seu montante de dinheiro, mas é sim o juros sobre juros. Juros sobre juros. E aí é capaz que com um valor relativamente pequeno, mas ao longo de muitos anos, 20 anos, 30, 40 anos poupando, você tem aí uma aplicação, uma previdência privada na casa de R$1 milhão, por exemplo. Basta você saber utilizar os juros compostos a seu favor. Bom, temos aqui na nossa lousa, no nosso quadro negro, nesse caso quadro verde, as fórmulas do juro simples e do juro composto. Perceba que o montante, né, o total aí que você vai dever ao final de um determinado prazo é justamente o capital inicial mais os juros. Lembra que eu falei naquele gráfico anterior? R$100 era o capital, 240 foi os juros, no caso do juros simples,
somado deu um montante de R$340. E como que eu calculo esses juros? Bom, juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos supor que o capital é R$100 vezes 0,12, que é a taxa, né? 12%, vezes 20, que é o prazo ali que nós estávamos falando. Claro que eu tenho que verificar se o juro é mensal, o tempo tem que estar em mês. Se o juro é anual, o tempo tem que estar em ano, obviamente. E como consta aqui na nossa lousa, esse montante vai criar um gráfico em linha reta. O crescimento ele é contínuo. Já no juro composto, é juros sobre juros e não apenas juros sobre o capital. E aí nós temos que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Isso vai fazer com que o nosso gráfico seja uma exponencial, uma parábola, um gráfico idêntico a uma equação do segundo grau que você aprendeu lá no ensino médio. Então, perceba que chega um determinado momento que o crescimento aqui no tempo, né? Então aqui nós temos aqui um ano, um mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Chega um determinado momento que de um mês para outro o valor quase dobra. Vira uma coisa impagável. Então, a nossa mente, vamos chamar assim, trabalha ou entende muito facilmente os juros simples, mas infelizmente a vida opera em juro composto. Como é que a gente faz esses cálculos? É com essa formulazinha aí que o vendedor do carro lá na concessionária faz o cálculo, mas aqui vai dar o valor total, mas quanto é que eu vou pagar por mês se eu comprar um carro, uma casa, um eletrodoméstico, numa taxa X de juros, enfim. Não é foco dessa nossa videoaula tratar sobre matemática financeira. Isso é um outro tópico, né? Uma outra disciplina aí, né? Que levaria bastante tempo. Aqui é só para a gente ter uma noção geral. Mas respondendo essa questão, geralmente os vendedores eles nem trabalham com fórmulas. Eles recebem do lojista, enfim, né? Do gerente ali da concessionária, um índice, onde eles jogam sobre o valor do carro e já gera direto o valor da parcela. E ele diz para você lá que aquele valor da parcela é devido a uma determinada taxa de juros. Muitas vezes essa taxa está errada, inclusive. Ele diz que vou fazer o financiamento para você aqui, vou usar aqui, sei lá, juros aí de 2% ao mês, não sei o quê, e tal. E ele vai lá, realmente olha numa tabela que deram para ele, dizendo que lá que o juro era 2%, ele pega lá um indicador, coloca lá na calculadora e gera lá uma determinada parcela. Às vezes esse juros é maior, porque tem taxa administrativa, tem outras coisas embutidas, mas nem ele sabe exatamente sobre isso, porque ele não faz o cálculo real para determinar qual é a taxa e qual o valor da parcela com aquela taxa que ele falou. Isso acontece com os vendedores. Já nos bancos e por aí vai, para realmente trabalhar com juro composto, nós usamos a famosa HP12C, que é essa maquininha que está aí no slide e que eu também tenho aqui na minha mão. Essa é a minha desde a minha faculdade, então lá desde os anos 2000, mais ou menos, tem mais de 20 anos essa maquininha aqui. E é ela que a gente usa para realmente fazer os cálculos aí de juros compostos, determinar valor de parcela, enfim, né, custo de amortização e por aí vai. Existem simuladores na internet, existem cursos que você pode fazer. Então quem
tiver interesse, né, e estiver gostando desse universo, quiser trabalhar com isso, então pode buscar aí um cursinho de HP12C. Só por curiosidade, nessas questões vinculadas aí a juros compostos, nós utilizaríamos principalmente essas teclas superiores aqui, né? Claro, as teclas numéricas para inserir os valores, mas principalmente essas teclas aqui, onde N é o tempo que você vai ter aí, né? O I é o juros, a taxa de juros, o PV é o valor presente, o FV é o valor futuro, o PMT é justamente aí a parcela, né? O CHS a gente usa para informar para a calculadora se aquele é um valor de entrada, se é um valor de saída, dependendo aí da nossa, ele troca, né, para positivo ou negativo, enfim, e isso faz que a calculadora entenda se isso é um valor de entrada ou de saída. A forma de utilizar a calculadora mesmo para um cálculo simples, por exemplo, de somar, ele é um pouco diferente das calculadoras convencionais ou mesmo das calculadoras científicas. Você tem que usar essa tecla Enter aqui para a inserção dos valores antes das operações e por aí vai. Então, realmente precisa de um curso, pode ser básico, né? Claro que existem cursos mais avançados, existem cursos mais básicos, mas você aí consegue compreender como ela funciona para as operações básicas. Existe, como eu disse, simuladores que podem aí te ajudar numa primeira experiência se você tiver curiosidade. Ok, gente? Dito isso, a gente encerra aí a nossa videoaula. Eu repito, né, que não tive aí como objetivo trabalhar HP12C, por exemplo, ou cálculos de juros simples ou juros compostos, mas sim fazer com que vocês entendam a lógica, os conceitos por trás aí de taxa de juros, por trás de liquidez, de taxa nominal, taxa real, e essa lógica do funcionamento do juro simples e do juro composto para você, pelo menos, fugir aí dos empréstimos com altas taxas de juros, das faturas de cartão de crédito quando não pagas, de estouros da conta corrente. Você entenda, por exemplo, que se por acaso você não tiver dinheiro para pagar uma fatura do cartão de crédito, às vezes é muito vantajoso você conseguir um outro tipo de empréstimo. Por exemplo, se você tiver a opção de fazer um empréstimo consignado, então você faz um empréstimo consignado que tem aí uma taxa de 2%, 3% ao mês e paga essa fatura do cartão de crédito. Se você não pagar, você vai pagar 10, 12 ou até mais percentual, né, de juros ao mês. Então você troca uma dívida muito cara por uma dívida mais barata. E você viu no nosso gráfico que uma dívida mais cara ou uma dívida mais barata faz muita diferença, porque é juros sobre juros e a parábola, né, vai ficar muito mais longa se você tiver uma dívida mais barata, né, e talvez você possa se organizar e realmente fazer o pagamento. Agora, com juros abusivos, né, de cartão de crédito ou de conta corrente, é realmente muito difícil se você deixar passar aí um período, né, 4, 5, 6 meses, a bola de neve já começa a crescer de forma assustadora. Então, é isso. Cuidado com as dívidas, invista e garanta aí um dinheirinho no longo prazo, use os juros compostos ao seu favor. É isso que eu desejo para vocês. A gente se encontra na próxima videoaula. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.